Olá, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Seguros na Prática. Hoje a conversa é sobre gerenciamento de risco e GR, como é conhecido, né, pela sigla, no seguro de transporte. Para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui o Fernando Pacheco, mais conhecido como Pacheco. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Legal, a conversa é boa. Eu sei que o gerenciamento de risco, talvez até diferente de outros segmentos, outros ramos, está muito presente no seguro de transporte e eu acho que vai ser muito legal a gente esclarecer aqui as principais dúvidas sobre esse tema. Sem dúvida. Hoje nas conversas, nas negociações sobre seguro, grande parte dela é sobre gerenciamento de risco e não sobre taxa, condições securitárias, e sim sobre cláusulas, condições DGR, né? Então, sem dúvida, tem bastante coisa para conversar. Então, ó, fica com a gente que a conversa está super interessante e relevante para você que quer atuar ou já atua com seguro de transporte. Mas antes a gente tem um recado, uma super novidade para compartilhar aqui com vocês. A gente está lançando o curso de Logística, Seguros e Gerenciamento de Risco com o Pacheco, onde a gente aborda esse tema com muita profundidade. Comenta aí, Pacheco, o que a gente vai abordar nesse curso? O mercado de gerenciamento de riscos é muito superficial em termos de conteúdos doutrinários, né? Você tem pouca literatura, legislação nem se fala, então as fontes de consulta são muito escassas. Então a gente vem trazer aqui, principalmente para o corretor, né, uma junção desse ecossistema logística, seguros e gerenciamento de risco. São 3 segmentos que se misturam nesse processo e que a gente ainda encontra muitas pessoas, muitos segurados, muito cliente na ponta da linha, que desconhece sobre o assunto. Seja o próprio cliente, né, o transportador, o embarcador, ou até mesmo profissionais que trabalham em seguradoras, em corretoras, propriamente em gerenciadoras de risco. Às vezes ele conhece alguma coisa do segmento dele, mas não sabe do outro segmento que ele está envolvido, né? É um funcionário de uma transportadora, mas que não entende a realidade de uma gerenciadora de risco, ou um funcionário de uma gerenciadora de risco que não conhece a dinâmica de uma seguradora, o papel do corretor, condições de apólice, né? Então, a ideia é essa, trazer um conhecimento inicial dentro desses 3 segmentos que envolvem esse grande ecossistema. Então, para o corretor que sempre teve medo ali de trabalhar com seguro de transporte, que porque não domina, né, a logística. Eu mesmo já tive uma experiência assim ruim de não conseguir avançar no seguro de transporte porque não consegui dominar ali os principais ou conceitos básicos, né, do seguro de transporte. É para quem fica ali travado às vezes na conversa com o cliente, potencial cliente de seguro de transporte, e também para quem já tem apólices de seguro de transporte na sua carteira e quer conseguir melhores condições na renovação, nas negociações com as seguradoras. Então, dominar esses conceitos, né, de logística, gerenciamento de risco, pode contribuir em todas essas áreas aí para o corretor de seguros. E eu sou prova viva e testemunha disso, que eu trabalhei em uma corretora, uma grande corretora multinacional, mas eu fui chamado para lá para desenvolver a área de gerenciamento de risco dentro da corretora, porque eles perceberam que havia de um lado a seguradora, olhando seus interesses, obviamente, e do outro lado o cliente, muitas vezes perdido nas condições que a seguradora estava colocando, na análise que era feita, em poder discutir em igualdade de condições com a seguradora, questões técnicas relacionadas ao gerenciamento de risco. E acabei ficando quase 4 anos lá e a gente com certeza desenvolveu muito essa assessoria ao cliente, né? O cliente ainda é muito carente dessa assessoria. Só que para assessorar da melhor maneira, você precisa conhecer, você precisa entender para desempenhar o papel do corretor ali nos assuntos ligados ao gerenciamento de risco. É isso. Esse podcast vai te ajudar com isso e o curso também. Se você já é assinante da nossa plataforma de conteúdo, você já tem acesso. Se não se interessou pelo tema, o QR Code está aparecendo na tela, é só apontar a câmera do seu celular ou clicar no link que está na descrição desse vídeo para saber mais informações. Não deixe de conferir. E fica com a gente para mais uma conversa aqui no podcast Seguros na Prática. A gente já volta.
Estamos de volta com o Fernando Pacheco. Pacheco, um prazer te receber aqui. Também ter você como especialista no Seguros na Prática é muito gratificante para a gente ver aumentando esse nosso bolo aqui, essa nossa conversa sobre transporte, agora com especialista em gerenciamento de risco. Legal. Mais uma vez, obrigado. Prazer é meu e é o que eu sempre falo, o importante é compartilhar conhecimento. Como eu citei agora há pouco, nosso mercado é muito superficial e a ideia é cada vez mais a gente transmitir conhecimento para melhorar o mercado. Muitas das falhas do nosso mercado ou de alguns problemas acontecem por desconhecimento. Então, sempre poder falar um pouquinho sobre o GR, a experiência que a gente tem aí é importante e é produtivo. No início você falou sobre que foi para uma corretora de seguros para implementar o GR e eu quero chegar lá nessa nossa conversa aqui e entender a importância do GR para uma corretora de seguros, dominar isso dentro de uma corretora de seguros, que diferencial traz para a corretora, como ela faz isso, mas antes da gente chegar, provavelmente tem muita gente aqui que é novo no mercado de transporte ou nesses assuntos de logística. Queria que a gente começasse pelo básico. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, especificamente no seguro de transporte, a gente está falando de quê? Bom, o gerenciamento de risco veio oriundo de um aumento do histórico de roubo de carga, e também dos prejuízos com acidente. Muito, quando a gente fala de gestão de risco de uma forma abrangente, se tem uma ideia errada de que a gente está falando só de roubo. Não, a gente está falando de perdas. A gente fala de prevenção de perdas. Então, são duas palavras. Prevenção e não reação, embora muitas ações sejam reativas, mas a gente tem que começar pela prevenção. E quando a gente fala de perdas, não estamos falando só de roubo. Então, a gente tem aí notícias, por exemplo, se tem notícias dos primeiros roubos de carga na década de 50, com cargas de café ainda, e na década de 80, 90 é que a gente começou efetivamente com ações de gerenciamento de risco. Um começo de uma análise de perfil de motoristas, acompanhamento em campo, E segunda metade da década de 90, e principalmente a partir dos anos 2000, é que a gente começou a falar de gerenciamento de risco dos moldes que a gente tem hoje. E cada vez mais essa gestão de risco veio se misturando ao seguro. Eu sempre costumo usar muitos exemplos e muitos ganchos do seguro de automóvel, que é um seguro mais comum para a população que não é da área de logística. E quando você tem algumas medidas protecionais, se você tem um carro blindado, se o seu carro tem algum rastreador, você consegue uma condição melhor de seguro. É claro que numa proporção infinitamente maior, é a mesma coisa no seguro de transporte. Você vai fazer uma análise de risco. Então, no seguro de automóvel, se é um carro caro ou barato, se você mora numa região que tem um histórico muito grande de roubo, se você usa o carro, você é um motorista de aplicativo, é um taxista, ou você dirige o carro só final de semana, se você deixa ele estacionado da rua dentro de uma garagem, se você tem um histórico de se em um ano você deu perda total no seu carro, bateu 2 vezes em terceiro, em contrapartida de uma pessoa que passou os 12 meses de vigência da apólice sem nem saber o 0800 da seguradora. Isso vai interferir na precificação do seguro do teu automóvel, numa renovação, num desconto, num agravo. Mais uma vez, proporcionalmente é a mesma coisa no seguro de transportes. Quais são os tipos de mercadoria, qual é o risco dessa mercadoria, qual é a atratividade dessa mercadoria para o roubo, qual é a sensibilidade dessa mercadoria para acidente. Tem mercadorias que você fala aí de medicamentos, por exemplo, que tem necessidade de controle de temperatura, que são extremamente sensíveis. Uma colisão simples que comprometa algum sistema de refrigeração do baú, a mercadoria toda pode ser condenada. Então, o gerenciamento de risco, a gestão de risco veio se aprimorando nos últimos anos, cada vez mais interligada, como eu disse no começo, com o seguro de transporte. No entanto, que
hoje praticamente todas as seguradoras que trabalham com seguro de transporte ou têm uma equipe orgânica ou contratam consultores. Eu tenho seguradoras dentro da minha carteira de cliente onde eu respondo, digamos assim, pela parte de gerenciamento de risco dentro da seguradora, né? A partir dos anos de 2010, por aí, as corretoras começaram a perceber isso. Justamente também por essa... Peraí, eu tenho duas pessoas aqui, eu estou intermediando uma relação. Eu tenho duas pessoas discutindo um assunto que eu não estou entendendo muito bem. Então, como é que eu posso assessorar o meu cliente? Como é que eu posso argumentar junto à seguradora de um assunto que eu não entendo? É por isso que há esse movimento. Começou com as seguradoras e depois passou para as corretoras. Hoje, as principais corretoras de grande e médio porte também têm uma área de gerenciamento de risco. Não é nem a tendência, é a realidade. Você usou a analogia aí do seguro de automóvel, mas quando fala de gestão de risco, gerenciamento de risco, já vem assim, eu acho que para mim, para muita gente, o empresarial, as médias e grandes empresas, o seguro empresarial, que isso também é bem presente ali, desde a contratação, né, na conversa que você tem com o cliente, com a seguradora, tá sempre os protecionais lá de incêndio, das diversos tipos de prevenção. Só que no seguro empresarial, ou nas empresas, a gente vê isso um pouco secundário, às vezes negligenciado. Isso é mais presente em médias e grandes empresas, mas eu percebo que no seguro de automóvel, ou no transporte, né, de cargas, no seguro de cargas, né, mas no transporte de cargas, isso está presente ali desde quem tem um caminhãozinho ali pequeno, a grande transportadora ou a grande embarcador, dono de carga, que transporta milhares de cargas aí diariamente. Isso está muito presente. Qual é a diferença disso? Qual é o grande ganho, né, que as empresas têm ao ter isso mais presente, o gerenciamento de risco? Hoje você não tem uma apólice de seguros de carga que você não tenha, no mínimo, uma condição de cadastro de motorista e veículo. Né? Praticamente 99,99% das apólices, no mínimo, tem o cadastro. E aí você vai, conforme a complexidade da operação, você vai expandindo para o monitoramento, para outras medidas protecionais, etc. As gerenciadoras de risco cada vez mais estão também abrindo o leque de serviços que não só a central de monitoramento. Integrações logísticas, integrações sistêmicas, né? Controle de jornada, que hoje está muito presente nas gerenciadoras, prevenção de acidentes, controle de fadiga do motorista. Algumas estão investindo até em projetos ambientais, em controle de emissão de CO2, quer dizer... o tema gerenciamento de risco está cada vez... Presente ele já está, mas ele está cada vez mais abrangente. Só que há uma posição um tanto quanto antagônica, né? Nós ainda encontramos empresários que enxergam o gerenciamento de risco como um custo. E isso não é exclusividade do gerenciamento de risco transportes, é da segurança de uma forma geral. Uma colocação que eu sempre faço, você chega para um gestor e fala assim, olha, você vai investir 50 mil para ganhar 500 mil no final do ano. Pô, 450 mil no bolso, claro, tá ótimo, né? É diferente, ou melhor, o gestor enxerga de uma forma diferente quando você fala, você vai investir 50 mil para deixar de perder 500 mil. O resultado financeiro é o mesmo, mas muitos gestores enxergam isso... poxa, mas estou gastando e eu não estou vendo retorno. Isso não entra no balanço ali, né? Só que o que ele não está vendo retorno é o que está deixando de sair. Ou então, uma outra situação. A operação do cara tá terrível, tá com sinistralidade. O cara tá com 4 milhões de sinistro ano. Aí ele investe 1 milhão em gerenciamento de risco. Aí no primeiro ano, ele deixa de perder, ele consegue reduzir a sinistralidade dele em 1,5 milhão. Aí ele fala, poxa, tá ótimo, ganhei 500 mil. Só que no segundo ano, dificilmente ele vai conseguir diminuir mais 1,5 milhão. Aí ele diminui 500 mil. Aí ele fala, poxa,
Empatou, porque nesses 2 anos eu investi 2 e economizei 2. No terceiro ano ele empata. O mesmo resultado, a mesma quantidade de perda que ele teve no segundo, ele tem no terceiro. Aí ele já começa a falar, poxa, gastei 1 milhão e não reduzi nada. Só que ele esqueceu que 1 milhão é em cima dos 4 milhões que ele tinha antes, no primeiro ano. E aí vem uma posição dele querer flexibilizar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, contratar um serviço de um prestador mais barato. E aí volta no que a gente está conversando do papel do corretor. O corretor deve cuidar dos interesses do segurado, claro. Mas cuidar dos interesses do segurado, às vezes, no aspecto do gerenciamento de risco, é falar que não vai por esse caminho. Não flexibiliza aqui. Continua investindo, não é gastando, continua investindo no que você está investindo, que você vai continuar com esse resultado. Então, é o que eu falei, é uma situação um pouco antagônica. O gerenciamento de risco é realidade no mercado de logística, de seguros. Muitas empresas enxergam isso como um investimento, mas outras tantas ainda enxergam como um custo. Entendi. A gente está falando aí, você falou de cadastro, né? Quando a gente fala cadastro, e o pouco que eu já aprendi aqui com o Thiago, com outros especialistas aqui, fazendo o evento lá do Grupo FETRA, tem esses diversos equipamentos e medidas que podem ser, estratégias que podem ser tomadas, né, no gerenciamento de risco. Quando tu falou de cadastro, a gente está falando de simplesmente ter o histórico, né, do veículo, do motorista. Esse é o básico do gerenciamento de risco de transporte. Isso. Eu acho, falando um pouco de cadastro, é um tema um tanto quanto delicado, mas eu vejo que de um curto tempo para cá, o mercado realmente está começando a pensar diferente em relação ao cadastro. Se você pegar qualquer bandido aí, pé de chinelo da esquina, ele sabe que se ele for colocar um motorista no esquema, esse cara vai passar por uma análise, né? Então, nós temos vários e vários exemplos do famoso laranja. É aquele motorista que, cara, ficha limpa totalmente e parece um santo. E, na verdade, ele está envolvido. Em muitos casos, o laranja é usado como proprietário do veículo, porque eles sabem que se o veículo é de propriedade de uma pessoa diferente do motorista, esse terceiro também vai ser pesquisado. Então, você tem vários casos reais de ocorrências em que depois, né, na reação, vai se fazer uma análise, qual o caminho desse documento do veículo, e você vê que 15, 20 dias antes houve a transferência e que esse antigo proprietário era um cara que estava todo sujo, né? Mas o que se tem feito de diferente hoje? Buscar uma informação mais completa realmente do histórico desse profissional. Qual é o segmento que ele atua? Qual é o histórico? As gerenciadoras de risco têm muito isso presente, né? Elas têm motoristas com 10 anos de histórico dentro de casa, de renovações, né? Eu não vou dizer infelizmente, porque é uma situação de concorrência, né? É muito descentralizado. Você não vai ter, dificilmente você vai ter uma gerenciadora que está disposta a compartilhar o banco de dados dela com outra. Embora eu já ouvi algumas movimentações nesse sentido, só não posso falar, obviamente, aqui de quem é. Então, por que não se aproveitar esse histórico? Poxa, se você tem 5 anos desse motorista dentro de casa, esse cara passou por inúmeras renovações. Além disso, você tem quantas viagens esse cara fez, algum segmento específico, por qual transportadora, se ele foi um cara indisciplinado, se ele tem um histórico de excesso de velocidade. Às vezes pode ser um motorista que está com a ficha limpíssima, mas ele é um potencial provocador de um acidente, porque ele tem um alto histórico de velocidade elevada. E não se tem isso, não se trabalha ainda isso, né? Há uma busca muito, muito intensa também por falsidade ideológica, por apresentar o documento de um e ser outro, né? Por isso que também as gerenciadoras estão já avançadas em ações de reconhecimento facial, em integração
da foto do motorista com o que tem em Detran, em Denatran, né? A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? O conceito de cadastro de 20 anos atrás acabou, não existe mais. Precisamos buscar isso. O histórico desse cara, por onde ele passou, qual é o nicho, por quantas transportadoras ele andou nos últimos anos. Você tem literalmente um histórico profissional dele. É muito mais produtivo do que você fazer outros tipos de análise. Agora vamos voltar lá no seguro de automóvel. Anos atrás, acho que isso era até mais frequente, hoje nem tanto, a questão de exigir a instalação de um rastreador para ter a aceitação daquele veículo, daquele seguro, para aquele CEP. Principalmente nos piores CEPs, né, era exigido isso. Agora, trazendo para o seguro de transporte, normalmente as seguradoras exigem esse mínimo que você falou, né? O cadastro e o monitoramento. E cadastro e monitoramento. O que mais, né? As seguradoras podem, né, solicitar, assim, dependendo do tipo de carga, dependendo da rota, só para a gente citar aqui rapidamente. Uma ferramenta bastante antiga, digamos assim, é a escolta, né? A escolta convencional, carro logotipado, empresa legalmente constituída, vigilantes registrados, treinados, reciclados, etc. Se tem hoje alguns procedimentos, digamos assim, um tanto quanto na informalidade. Acompanhamento velado, moto-acompanhamento, assim, operacionalmente eles têm as suas características positivas. Alguns deles, como são procedimentos informais, pode trazer alguma consequência caso se tenha uma ocorrência um pouco mais significativa, inclusive para segurado ou para seguradora. Agora, respondendo a tua pergunta em relação a ferramentas, o que nós temos que não é tão novo assim são os rastreadores móveis, né? Popularmente chamado como isca. Eu sou contrário à isca de forma alguma, mas a gente tem que enxergar que a isca é uma ferramenta reativa, né? Ela é para ser usada, ou melhor, ela deve ser usada depois que o sinistro acontece, depois que a abordagem acontece. E logo no começo se confundiu porque tem isca, então vamos esquecer o monitoramento correto. Que é, na minha opinião, uma das grandes falhas do nosso mercado hoje. Né? Você me pergunta, se você fosse me perguntar isso, eu já vou te adiantar. O que precisa fazer de novo no mercado? Nada. É só a gente olhar para trás, há 10, 15 anos atrás, e fazer o que era feito lá atrás. Não sei se eu sou romântico demais, né? Mas no meu tempo de gerenciadora, 2003, 2004, aquele monitoramento era eficaz. Evitava 100% dos roubos? Não. Mas, tem isca, então esquece o monitoramento. Está errado, né? Ou tem o rastreador móvel. E assim, muitas críticas se faz ao rastreador móvel, mas a grande maioria deles, não é, né, quando se fala a isca não funciona, é o famoso a isca não funciona. A isca funciona. Ela só não funciona quando o processo da isca está errado. Então você tem isca que é carregada com 20% de bateria, e aí a bateria acaba no meio do caminho. Isca que é entregue na mão do motorista, que ele joga no banco do passageiro. Isca que, assim, você olha um pallet cheio de caixinha azul e aquela caixa vermelha, e o cara fala, não, aquela aí é a caixa da isca, porque quando chega lá no destino, o motorista tem que trazer de volta. Então, a culpa é da isca? Não é, é do processo, né? De um tempo mais recente, foi introduzido no mercado imobilizadores, né, que são ferramentas, o próprio nome está dizendo, ferramentas que evitam conceitualmente a movimentação do veículo. Algumas delas interligadas até mesmo ao rastreador principal. Então, houve um sensor de jammer, foi identificado um jammer. Automaticamente, essa segunda ferramenta já imobiliza a carreta, né? Bloqueadores de motor, outro subgrupo, né? Não é um rastreador, são imobilizadores de motor. Detectou uma presença de um jammer, ele também automaticamente já bloqueia o motor. Processo de gerenciamento de risco é uma busca constante de
alternativas, de soluções. Eu só acho que essa questão é uma figuração que eu sempre faço também, né? Se busca novidades, se busca soluções, mas se esquece de corrigir o que está errado. Então, eu não sou contra a inovação, eu não sou contra a tecnologia, não seria ignorante de falar isso aqui. Mas vamos olhar um pouquinho e tentar corrigir o que está errado? Vamos fazer um bom mapeamento de rota, vamos fazer um bom credenciamento de postos de parada, vamos fazer um monitoramento preventivo, vamos identificar os indicadores, poxa, vamos sentar, a minha operação não teve sinistro nenhum esse mês, mas vamos sentar e vamos levantar os indicadores. Né? E não só chegar e apresentar um gráfico bonito e falar assim, esse mês nós tivemos 200 desvios de rota. Tá bom, aonde foi? Com qual tecnologia? Era comunicação celular, era comunicação satelital, né? Tivemos não sei quantas 100 aberturas de porta. Tá, mas foi o quê? Foi falha do equipamento? Foi o motorista que esqueceu? Foi uma abordagem? Né? Os famosos BIs hoje em dia, eu não sou contrário à tecnologia. Os famosos BIs hoje em dia é muito fácil você extrair informação. Ponto. E o que você vai fazer com essa informação? Como você vai trabalhar essa informação? Não adianta participar de um comitê e ter 80 slides com 200 mil gráficos. E aí chegar no final da reunião e falar assim, tá, mas aonde está a vulnerabilidade do meu cliente? Aonde está o problema que eu tenho que corrigir? A gente pode dizer que a isca e qualquer outro protecional, ferramenta, né, que a gente tenha disponível para atuar no gerenciamento de risco, é um meio, né, é uma ferramenta, já está dizendo. A gente tem que utilizar essa ferramenta, operar essa ferramenta. E eu acho que o que você falou é que essa ferramenta pode ser melhor operada, utilizada ou utilizado da forma correta para que a gente consiga ter um resultado realmente efetivo ou alcance 100% daquilo que aquela ferramenta pode trazer e é o que não está acontecendo hoje. É isso. E aí você ouve assim, pessoas falando assim, eu não acredito em gerenciamento de risco, eu acho que gerenciamento de risco não funciona. Essas pessoas não conhecem gerenciamento de risco. Ou essas pessoas conhecem o gerenciamento de risco errado. Porque o gerenciamento de risco funciona, desde que ele seja bem executado. Bem planejado, bem executado e bem acompanhado. Né? Eu sempre digo também, primeiro passo, entender a operação do cliente, conhecer a operação. Você vai em muitas gerenciadoras que ela não conhece direito a operação do cliente dela. Eu sei, existe a correria do dia a dia, viemos de uma pandemia onde ficou todo mundo preso dentro de casa, mas o quanto que aqueles envolvidos no processo conhecem realmente da operação. E aí é aquela velha frase, para saber qual é o remédio, eu preciso saber qual é a doença. Eu sempre brinco também, eu, né, que tenho focado muito no treinamento, né, eu falo assim, beleza, vamos fazer um treinamento de motorista, para quê? Para falar para o motorista assim, olha, não pode beber antes de dirigir, não pode viajar de noite, não pode... O motorista sabe disso. O quanto que o motorista não faz porque ele não quer ou porque ele não sabe. E aí quando você fala do gerenciamento de risco e que o gerenciamento de risco não funciona, por quê? Porque na grande maioria das vezes o processo está errado. Né? Por desconhecimento, por achar que o mais barato, lógico, a gente sempre vai procurar o que é mais barato na nossa vida corporativa e na nossa vida pessoal, mas até um determinado nível. Né? Se tem um oferecendo 10, outro 9, outro 11 e outro 3, cara, esse que está oferecendo 3 tem alguma coisa errada. E muitas vezes o cliente vai na última página, qual é o mais barato? E vai nele. Aí lá na frente ele vai falar assim, mas gerenciamento de risco não funciona. Muito se gasta, né? Se tem uma reclamação e ela é pertinente, quando se fala de custos de gerenciamento de risco. Mas muito se gasta porque se gasta errado. O cara compra aquilo que não vai resolver o problema dele, ele contrata um prestador de serviço que não é adequado para a estrutura dele, e aí ele vai jogar dinheiro fora. Dinheiro jogado fora, com certeza.
Agora, Pacheco, eu queria ouvir tua opinião aí, cara. Só, não sei se é polêmico, né? Mas aconteceu recentemente, né? A gente teve a MP 1153 ali acho que foi no último dia, né? Do último dia 29, se presidente, não me engano. que mudou aí completamente, ou está se propondo, né, mudar completamente aí o transporte de carga, né? Veio para mudar um pouco isso, teoricamente, modernizar, né? Isso na prática, queria saber a tua opinião aí, como isso tem impactado, né, o gerenciamento de risco. Vamos falar de futebol, que eu acho que é menos polêmico falar de futebol do que isso daí. Cara, assim, eu posso dar uma opinião em relação ao gerenciamento de risco. Sim. Né? E eu sei que vai ter gente que vai ouvir agora e vai falar, o Pacheco de novo ficando em cima do muro. Não é questão de ficar em cima do muro, é que realmente, na minha opinião, os dois lados têm razão. Em 2005, 2006, quando eu fui trabalhar em seguradora, foi mais ou menos o tempo que a gente criou o grupo de trabalho da FENSEG, né, a subcomissão lá de gerenciamento de risco, eu estava à frente na época. A gente ouvia dos transportadores, desde então, poxa, mas eu tenho aqui 4 ou 5 embarcadores diferentes dentro de um mesmo caminhão e eu tenho que fazer 4 ou 5 cadastros em gerenciadoras diferentes. Esse cenário se mantém até hoje. Né? E é o que eu comentei agora há pouco, as gerenciadoras não querem compartilhar o banco de dados. Em parte, entra também a própria seguradora que fala assim, não, mas eu quero o cadastro da empresa X. Né? Isso sem contar na questão do monitoramento. Então, eu tenho 100 mil do embarcador A, 150 do B, 180 do C, 300 do D, e aí? Qual regra eu vou seguir? Então, muitas vezes, o transportador se vê perdido em tantos PGRs, em tantas DDRs, tendo um custo com o cadastro, qual regra eu vou seguir, qual pronta resposta que eu aciono. Se ele tiver isso tudo na mão dele, é claro que vai ficar muito mais fácil. Por outro lado, eu não vejo uma visão tão simples assim do transportador se posicionar para o embarcador e falar, embarcador, deixa comigo, se roubarem os 500 mil que estão aqui, eu vou te indenizar. E as perdas indiretas? Né? Como é que fica? Não se tem estudo que as perdas indiretas podem chegar a 4, 5 vezes o valor embarcado. E aí? Né? Que garantia mesmo o embarcador vai ter? Então, é o que eu te disse, não é questão de ficar em cima do muro. Acho que no tema gerenciamento de risco, acho que as duas partes têm razão. Agora, ela foi prorrogada agora, né? Acho que mais 60 dias, se não me engano. Vou ser bem sincero para você, eu acho que no final das contas vai continuar tudo como está. Eu acho. Vão encontrar alguma maneira de adaptação, alguma coisa, e vai continuar como está. Mero palpite. Olha aí, é esperar aí os próximos capítulos. Próximos capítulos. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado a transformação do mercado de logística, assim como consumidor também, né? A gente lembra que, alguns anos atrás, a gente comprava um produto no e-commerce e demorava, sei lá, 15 dias e estava tudo bem, né? Você esperava lá os 10 dias. Aí Americanas, exemplo, né? Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia, dizer que entregava em 15, 10 dias te entregava e, nossa, que elogiava até o e-commerce, né? Hoje em dia, se não for em 2 dias, no dia seguinte, você a já gente reclama. Nossa, vai entregar só semana que vem. A gente já reclama, a não sei quando a gente compra da China, que já tá acostumado com prazo longo. A gente começou a perceber também esses players, né, Mercado Livre, Americanas e outros aí, na nossa porta ali, com o furgão, na nossa porta, tudo do nada, assim, para mim foi do nada, né? Mas do dia para noite a gente começou a ver essa galera toda na rua entregando e presente no nosso dia a dia, né, esse público. Então tenho percebido que, assim como outros mercados, a tecnologia, imagino, está transformando também o mercado de logística, de transporte de cargas. Como é que você tem percebido isso no gerenciamento de risco? A gente, antes da gente começar aqui, a gente falou sobre software, né? Integração, né? Você falou de o cadastro em 5 gerenciadoras.
o cadastro de motorista, do veículo, o monitoramento. Cara, como é que dá conta disso tudo? Como é que a tecnologia está ajudando a melhorar, né, a gestão, né, a forma de se fazer gerenciamento de risco? Assim, eu acho que esse é um tema um pouco, na minha visão crítica, um pouco antagônico. Eu não sei se eu estou ficando velho, rabugento, mas eu acho que os dois, na verdade, né? Há anos atrás, eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar numa gerenciadora de risco, ela já não existe mais, mas que ela era muito avançada em termos tecnológicos. Então, em 2003, eu já trabalhava com sistemas que me davam indicadores, que tinham automatizações, parametrizações. Mas, na época, o grande mercado era assim, você tinha... era muito bacana quando você tinha uma planilha Excel cheia de fórmulas que linkava a uma outra planilha que te dava uma informação automática quando vencia o prazo do checklist. Você tinha um departamento que fazia uma análise, um outro departamento que fazia uma reanálise em cima dessa análise, né? Então, era isso. O operador recebia um alerta, ele tinha que olhar aquele alerta e o famoso tratar o alerta, né? Ele tinha que olhar, identificar e, entre aspas, manualmente voltar com algum comando, uma mensagem, um bloqueio, etc. Hoje, planilha Excel dentro de gerenciadora de risco é inadmissível. A verdade é essa, né? Já foi o tempo de você controlar alguma coisa dentro de uma gerenciadora de risco em planilha Excel. Você tem dos sistemas mais complexos e mais avançados aos mais simples, você tem uma capacidade de emitir uma solicitação de monitoramento, que é a comunicação que é feita à gerenciadora de risco, e o sistema devidamente configurado, ele verificar se o valor está correto, se o motorista está correto. O que é o motorista correto? De repente eu tenho uma operação que ela só me permite motorista frota própria. Aquele cadastro do motorista, no cadastro do motorista ele está registrado como frota própria? Ultrapassou o valor que precisa de isca. Se não informarem um número do equipamento, do rastreador móvel, eu não consigo continuar com a solicitação de monitoramento, checklist, escolta, enfim, uma série de solicitações. Então, hoje, o cenário sistêmico é que quando cai para o operador uma viagem, para ele realmente começar a viagem, ele não precisa se preocupar com nenhuma checagem, porque o sistema já fez tudo, em termos de condição, de regra de apólice. Existem gerenciadoras, isso eu ouvi de uma gerenciadora recentemente. Hoje, dependendo da viagem, dependendo do perfil do motorista, pode-se iniciar uma viagem e terminar com o motorista informando parada para refeição, pernoite, abastecimento, etc., sem que ele tenha nenhuma interação com a central. Porque o sistema, a inteligência do sistema vai fazer isso. Então ele mandou uma macro de início de viagem. Tá tudo certo, ele tá num alvo, o sinal tá ok, beleza, libera. Ele parou para abastecimento. Tá dentro da rota, tá num posto autorizado, o sistema libera a porta. Ele deu reinício. Beleza, o sistema fecha a porta. Ele parou para pernoite. O sistema vai bloquear e vai liberar vai bloquear o veículo e vai liberar a porta. Reinício, previsão de reinício 5 da manhã. Deu 5h30, ele não mandou uma macro de reinício, o sistema, opa, cadê você? O que aconteceu? Né? Então, o monitoramento, o suporte sistêmico hoje para o monitoramento é muito grande. Existem muito mais automações. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Só que isso acabou deixando o operador mais burro. E eu sempre faço essa brincadeira em relação a mim, em relação ao Waze. O Waze me deixou mais burro. Eu era um cara que, estou denunciando a idade aqui, né? Que na época de guia 4 rodas, sim, que você saía de uma página para ir para outra lá embaixo, né? Segue a setinha, aí você sai da 237 e vai para 420. Era uma arte aquilo ali, né? Eu era um cara que eu sempre morei em São Paulo, né? Eu ia num lugar, a primeira vez eu já sabia, porque eu estava atento ao caminho ali.
A outra vez que eu fosse lá, eu não precisava mais de guia, porque eu já tinha o itinerário gravado na minha memória. Hoje, com o Waze, tirando às vezes que você usa o Waze para um melhor trânsito, né? Mas quando você usa para ir em um determinado caminho, eu ligo lá, beleza, e assim, eu entro num automático, vou pensar em outras coisas, vou conversar com alguém e tal, eu só fico no vira à direita, vira à esquerda, siga em frente. E eu posso voltar 5 vezes lá, que eu vou precisar 5 vezes do auxílio do Waze. Então isso trouxe, né, essa automatização trouxe uma posição do operador de cada vez mais ele ficar sentado esperando algum alerta aparecer para ele. E aí a gente volta um pouquinho numa etapa antes do processo. Na minha visão, um departamento que é o coração da gerenciadora de risco é justamente essa área que faz essa parametrização sistêmica. Ou seja, quem recebe a apólice e fala assim, beleza, operação de medicamento origem Manaus. Qual é a regra? É essa daqui. Eu vou parametrizar o sistema. Operação medicamento origem, destino ou passagem Rio de Janeiro. É essa daqui. Medicamento Brasil. É essa daqui. E parametriza todo o sistema. Entendi. Cara, então no dia a dia, basicamente, saber configurar, né, o software, onde está sendo operado, né, esse monitoramento, e estar atento ali à conformidade com as apólices, com o programa, né, ou o plano de gerenciamento de risco. Exatamente. Ficar atento a essas coisas, basicamente. E assim, né, a origem, falando de software integrador, né? Tem como botar isso tudo, vamos dizer assim, a gente está falando de diversas ferramentas, assim, diversos itens ali, e não necessariamente está tudo numa mesma empresa, né? Um mesmo fornecedor. Sim, você tem empresas fornecedoras de softwares, não vou dizer nem integradoras, de softwares operacionais, porque ele vai além da integração. Assim, também há 15, 20 anos atrás, você tinha os softwares das tecnologias de rastreamento não eram tão leves assim, né? Hoje você consegue juntar 4 ou 5 das principais tecnologias numa mesma máquina. Há 20 anos atrás, você precisava ter uma máquina para a empresa A, uma outra máquina para a empresa B, era uma coisa terrível. E aí o software integrador, lá na sua origem, veio para centralizar tudo isso no mesmo ambiente, numa mesma tela. É claro que ele foi evoluindo, como tudo que eu comentei aqui do gerenciamento de risco, e ele tem inúmeras outras funcionalidades. Você pode ter tudo isso centralizado num mesmo sistema, ou seja, essa parametrização interna da gerenciadora de risco, você pode ter o pré-embarque e o embarque e o pós-embarque em um mesmo sistema, ou seja, o mesmo sistema, o mesmo software configura valor, motorista, isca, etc. E ele também faz essas parametrizações automáticas de se abrir a porta eu vou fazer isso, se desengatar a carreta eu vou fazer aquilo. Ou você pode ter até mesmo softwares distintos. Um interno, operacional, e outro só como integrador. Tem melhor ou pior? Não. O que se adequa melhor à tua tudo operação, depende, o tudo tipo depende, de carga que você está operando ali, você vai falar com as gerenciadoras, tem gerenciadora que fala, não, eu tenho o meu próprio, eu desenvolvo, claro, você tem uma facilidade do que você quiser mexer, você chama o funcionário e ele mexe, né, o programador. Tem outras que preferem terceirizar. Aí, assim, no próprio dia a dia tem muita questão técnica, não, mas essa versão do software da empresa X eu tenho que configurar desse jeito, mas o seu integrador é da empresa Y, então também é um ambiente, tem muitos detalhes, né? Mas sem dúvida nenhuma, de novo, planilha Excel, um sistema que checa a checagem que o outro sistema, uma área que checa o que a checagem que a outra área fez. Não, é sistema. Entendido. Agora eu queria entender outra coisa, Pacheco. A questão do gerenciamento de risco, principalmente nas corretoras de seguros que são especializadas no seguro de transporte, é bem presente. Algumas têm até equipes, né, que fazem um determinado monitoramento, supervisão do gerenciamento de risco ali dos seus clientes. Agora, para quem está começando agora, para a gente entender que diferencial traz, né, para a corretora entender primeiro, né, no primeiro momento, e ter, né, esse tipo de operação dentro da corretora
trabalha com seguro de transporte? De novo, eu vou citar a minha experiência própria. Trabalhei numa corretora multinacional, eu sei que tem peculiaridades diferentes. Mas eu vim de 2 seguradoras também multinacionais, né? Eu vim de 2 seguradoras para trabalhar, para chegar numa corretora justamente para desenvolver a área de gerenciamento de risco. Falando das principais aí, eu acho que foi a primeira que entrou nesse segmento. E eu percebi nitidamente a diferença de você chegar no segurado como uma pessoa de GR do corretor e você chegar da seguradora. Em muitas das vezes, pelas 2 seguradoras que eu passei, eu chegava no cliente, eu já detectava aquela resistência. Tá vindo o cara da seguradora que vai bloquear tudo, que vai engessar minha operação e tudo mais. Você chegando pelo corretor, peraí, meu amigo, vem cá, me dá um abraço, chora aqui no meu ombro e tudo mais. Mas você só consegue manter essa imagem e esse relacionamento com o cliente se você realmente cumprir aquele papel, que é o de assessorar. Voltando ao que a gente comentou, ainda temos muitos clientes desconhecedores de gerenciamento de risco. E nesses 3 anos e meio, 4 que eu fiquei na corretora, eu em algumas vezes falei, cara, esse custa 8, esse custa 10, esse custa 12, e eu, se fosse você, realmente contratava esse que custa 12. Porque se você contratar o que custa 8, daqui a 3 meses você vai ter problema. E aí talvez teu prêmio vai ser agravado, você vai ter uma condição diferenciada dessa que você tem hoje, né? Então, como eu disse, o segurado enxerga uma assessoria de gerenciamento de risco do corretor de uma forma diferente. Não, realmente está aqui o cara que quer me ajudar. Agora, para você manter isso, aí é que você tem que mostrar realmente conhecimento, conhecimento das atualidades, conhecimento das pessoas, conhecimento das empresas. E assim, e ser transparente em determinados momentos ao ponto de falar, segurado, essa opção, estou falando só o custo, só o mais barato, mas segurado, esse caminho que você está seguindo não é o ideal. Você vai se dar mal. A gente não está falando do corretor substituir a gerenciadora de risco. Não é longe disso, né? Sim. Ele atuar da mesma forma que ele atua junto à seguradora como um representante do corretor junto às empresas que estão ligadas ali ao gerenciamento de risco daquela operação, daquele cliente específico. É isso, né? Assim, mais uma vez... Na prática, vamos entender na prática isso. Assim, não existe coisa errada, não existe um cenário errado, né? Existem corretoras que sim, que têm também gerenciadoras, né? Perfeito. Que são do mesmo grupo, CNPJs diferentes, mas que a gente sabe que são dos mesmos sócios e tal. Há uma certa resistência do mercado segurador a esse modelo. Porque o cara fala, mas eu vou ter a gerenciadora e a corretora do mesmo lado da mesa. Entendi. Né? Eu, na minha consultoria, eu só vendo consultoria. Né? Se eu chego para um cliente e falo, cara, olha, essa xícara aqui eu acho melhor você comprar outra. Ah, você me vende outra? Não, eu não vendo outra xícara. Eu vou te indicar 4, 5 empresas que vendem xícara. E eu vou te dar as características de cada uma. Mas eu não vou te vender, porque eu quero que você enxergue a transparência das minhas recomendações como consultor. Eu não quero plantar na tua cabeça uma semente assim, mas ele está falando que eu preciso trocar isso daqui e ele mesmo vende isso, né? Ou então, eu tenho uma empresa de consultoria, mas eu também faço pronta resposta. Mas eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho uma central de monitoramento. Para mim, na minha visão, são questões conflitantes. Assim como, claro, existem empresas e empresas, mas da mesma forma que, como eu te disse, o mercado é um pouco resistente a corretoras que também têm gerenciadoras. Embora eu conheça algumas
que eu tenho certeza da isenção, da separação entre os dois CNPJs. Então, faz sentido o corretor, de alguma forma, entender, no primeiro momento, se quer trabalhar com seguro de transporte, entender de gerenciamento de risco. Se você está ali se especializando, indo mais a fundo aí nesse mercado, se tornar alguém que vai assessorar, né, que pode contribuir, né, com uma melhor gestão, né, do risco ali do cliente, entendendo já de todos aqueles plays, de todas as ferramentas que são utilizadas no gerenciamento de risco. E num outro nível, talvez, para uma corretora ainda muito especializada, ter uma equipe que apoie, né, de especialistas de gerenciamento de risco que apoie esse cliente no dia a dia. Mas o primeiro passo básico para todo mundo que vai trabalhar com seguro de transporte eu acho que é entender desse tema, né, desses temas aí ligados ao gerenciamento de risco. E não só entender, como também acompanhar o mercado. Né? Assim, como eu disse logo no começo, nosso mercado, em termos didáticos, doutrinários, o mercado de gerenciamento de risco é muito raso. Então, você precisa, né, constantemente estar se atualizando. Eu não é querer parecer muito demagogo, mas eu não tenho vergonha nenhuma de ligar para alguém para pedir uma informação, de consultar os universitários, entendeu? Estou fazendo uma análise de um sinistro, estou com dúvida na configuração de um relatório, eu puxo o telefone e ligo para os parceiros aí das tecnologias. Cara, isso aqui significa o quê e tal? Tem que ser, porque toda essa atualização sistêmica, essa evolução sistêmica, traz uma necessidade de atualização real. Né? Então, você precisa sempre estar buscando saber o que está acontecendo, aprender, como eu falei, compartilhar o conhecimento. Sim, acho que a gente ajudou aqui a diminuir esse gap aí, sem dúvida, de conhecimento sobre gerenciamento de risco. Vamos voltar lá no nosso recado, Pacheco? Está disponível já nessa semana curso de logística e gerenciamento de risco no transporte de cargas nacional, disponível na plataforma do Seguros na Prática. Está aparecendo aí na tela o QR Code, link está na descrição aqui do vídeo. Então, se você quiser saber mais informações sobre esse curso, conteúdo e tudo mais, só clicar e acessar lá. É muito importante para você que um dia já se sentiu travado ali, não conseguiu avançar no seguro de transporte de cargas, ou já atua com seguro de transporte de cargas e quer dominar melhor esses conceitos de logística, de gerenciamento de risco, o curso é para você. E também para você que quer adquirir conhecimento, atua, né, e quer aprofundar o conhecimento, quer conversar melhor, entrar melhor, né, numa negociação com a seguradora, com o cliente, conseguir melhores condições aí nessas negociações com as seguradoras. É super importante dominar todos esses conceitos. Então, o curso está disponível na nossa plataforma. Se você não é um assinante da nossa plataforma, assina e não deixe de conferir mais esse conteúdo que a gente está trazendo aí para vocês. Pacheco, obrigado aí pela parceria, obrigado também por estar aqui no nosso podcast, cara. Imagina, prazer é meu, eu agradeço aí a parceria, todos os trabalhos que nós estamos fazendo a quatro mãos. E, de novo, a ideia é compartilhar conhecimento para o mercado. Esse é o caminho, compartilhar conhecimento sempre. E em breve, mais conteúdo aqui com o Pacheco. Isso aí. Conteúdo sobre gerenciamento de risco no transporte, aqui no Seguros na Prática. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu, Pacheco. Valeu.